Olá, estamos iniciando a edição número 004 do programa O Meu Negócio. No programa de hoje vamos compartilhar experiências, trocar figurinhas com Joana Frantz e Gabriel Sen, do CTK Clube de Tiro de Lajeado. O programa O Meu Negócio sempre tem um apoio comercial de Capel Imóveis. Oportunidade Capel Imóveis, Centro Comercial 300, o maior e melhor centro comercial do Vale do Taquari. Consulte salas disponíveis. Cindy Lojas Vale do Taquari, certificado digital é no Cindy Lojas. Atendimento online nos postos ou na empresa, ligue 3710 2080. Casa Nostra, o melhor centro de vinho e cerveja do Vale do Taquari. Junto de pessoas que têm a mesma paixão. Casa Nostra. Construtora Privilégio. Há 10 anos une conforto e eficiência em obras residenciais e corporativas. 3011-7272. E Moto Mecânica Volkswagen, novos, seminovos e locação de veículos. Estou na companhia também do David, da Lizzie na produção, o Vini na live e o Fábio Jäger. Tudo bem, Joana? Tudo bem, boa noite, Rogério. Boa noite aos que estão nos ouvindo hoje, aos operadores da mesa. E é um grande prazer para a gente estar aqui fazendo parte do seu programa. Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo. Mais uma vez, né? Agora aqui na casa por uma ocasião um pouco diferente, um bate-papo mais voltado para o empreendedorismo. E vamos lá, vamos conduzir, vai ser bem legal. Uma boa noite a todos. E esse feriado? Vocês passaram aqui, foi muito corrido, como é que foi? Foi, a gente está num processo de mudança de residência, né? Então, a gente passou a semana inteira aí meio envolvido em mudança e amanhã a gente faz uma viagem também, a primeira viagem em família, né, amor? Primeira. Então, a gente está na expectativa e também nessa função de mudança de casa e tudo mais. Vocês são natural de? Eu sou de Santa Cruz. Santa Cruz. E eu sou de Venâncio. Venâncio Aires, que legal. Aires. Bem pertinho, né? Uhum. Joana, vamos falar da família Frantz. Família Frantz é muito tradicional, pelo menos a gente já ouviu falar de... Inclusive teve um prefeito, né? Teve um prefeito em Santa Cruz. Exatamente. Sul, Fala um pouco da família Frantz. É, parente distante, né? Seu Arno Frantz foi um grande prefeito lá de Santa Cruz. A minha família, meu pai era de São Martinho, natural de São Martinho, né? Interior, bem interior. Eu nasci em Santa Cruz do Sul. Meu pai era empresário, minha mãe também trabalhava com ele. Como é que é o nome do pai e da mãe? Meu pai é Lotário Ruben Frantz e a mãe é Lianete Maria Frantz. Que legal. Que tipo de atividade eles faziam? Meu pai tinha um comércio de peças automotivas. Oh, legal. No bairro Arroio Grande, lá em Santa Cruz do Sul. Era de veículos em geral? Veículos motos, em geral. Automóveis, normalmente. Automóveis, que inclusive eu trabalhei lá por algum tempo. Sério? O que tu fazia lá? No atendimento. Famoso balcão? Isso, exatamente. Atendia mecânicos? Ou vocês tinham uma oficina junto? Atendia oficinas, né? Fazia entrega de peças também. É legal. Controlar peças é um grande desafio, né? Porque são milhares de itens para ser gerenciado. E eu aprendi na marra, né? Porque nunca tinha feito um curso nem nada, fui aprendendo com o trabalho. Peças, nome. E normalmente o mecânico é brincalhão, né? Quando ele percebe que uma pessoa está iniciando e faz um pé de uma peça que às vezes nem existe, né? Pelo menos na minha empresa era assim. Não, né? E eu era muito novinha, né? Eu tinha ali meus 16, 17 anos. E aí, às vezes, era engraçado, porque às vezes fazia alguma troca até de bateria de carro. O pai e a mãe não estavam, chegava um cliente, eu quero uma bateria, e tinha que fazer a troca, né? Já tinha visto a mãe fazer, o pai fazer, me arriscava também a fazer, né? E às vezes achavam engraçado, achavam diferente, né? Uma menina, mulher, né? Menina ainda, adolescente, fazer esse tipo de coisa. Mas a gente aprende assim, né? Aprende assim, exatamente.
Gabriel, qual é a tua origem? Já falou de Venâncio Aires e a Sim. família fazia o que lá? Eu sou, na verdade, Sen e Pitt, né? Uma junção de duas famílias tradicionalmente alemãs, embora não conduzissem, não carregassem essa tradição. Meu pai, Flávio Sen, com certeza comprava peças do seu Arno Frantz lá em Santa Cruz. Arno era o prefeito. Rubens, seu Rubens. Porque meu pai era mecânico. Então ele sempre teve bom relacionamento com o pessoal que vendia peças e tudo mais. E a minha mãe, na época, trabalhava com artesanato. Então, família bem humilde, muito simples, muito batalhadora. Durante muitos anos levou essa vida. Nós somos entre 3 com esse casamento, né? Meu irmão Rafael, que hoje é músico, com certeza um dos melhores guitarristas da região, vou aproveitar para fazer um jabá, né? Rafael Sen, e minha irmã Gabriela Sen, do lar. Né? Eu tenho ainda mais 2 irmãs do casamento anterior, então no total entre 5 filhos. Mas acredito que o fato que vocês nasceram numa família de comerciantes ou empreendedores, de alguma maneira, inspirou vocês a também, em um determinado momento da vida, buscar essa iniciativa? Com certeza. O meu pai, ele foi um dos pioneiros na comércio, né, no bairro dele. Então, isso me inspirou tanto na parte empresarial quanto na outra parte da minha profissão, que eu sou policial militar, né? Então, a gente tinha um posto policial na frente da loja do meu pai, onde... Brigada Militar? Brigada Militar, 2ª Companhia do 23º Batalhão de Polícia Militar, em que ele ajudou a construir esse posto policial, junto com alguns outros empresários do bairro, né? Então, se criou um laço também com a polícia ali da frente, que ia na loja do pai, tomava chimarrão, conhecia toda a família, né? E que posterior, alguns anos depois, que eu passei no concurso da brigada, eu acabei trabalhando ali na frente da loja do meu pai, onde ele ajudou a construir aquele posto policial. Como é que funciona para tu ingressar na Brigada Militar? Tu entrou como soldado? Sim, se faz um concurso público, né? Se entra como soldado e no decorrer da carreira existem concursos internos para ascensão profissional. 2º sargento, 1º sargento, tenente, depois nível superior, aí tem que ter uma graduação em direito, né? Capitão, major, tenente-coronel e coronel. Eu dei uma xeretada no teu Facebook, tu tem uma base de formação bastante ampla, né? Em várias áreas na graduação, especialização. Eu tenho formação em Direito, né? Eu sou formada em Direito. Já fiz algumas disciplinas de jornalismo, foi a minha primeira graduação que eu entrei, né? Aí eu vi que a graduação de jornalismo era bastante voltada ao jornal, né? E a minha intenção era trabalhar em rádio. Vem pra cá. Depois eu, então, larguei a faculdade, passei no concurso da brigada e isso me incentivou a fazer a graduação em Direito. Se tu pudesse dizer assim, em 2 frases, assim, o que a Brigada Militar trouxe pra tua vida? Disciplina, com certeza. Com certeza. E responsabilidade. Seguir regras. Sim. Gabriel, eu também dei uma olhadinha, tu é trader, né? Explica para os nossos ouvintes que trabalho é esse. Esse é um trabalho que está cada vez mais em voga, chama bastante atenção. Eu não gosto muito de mencionar, né? Eu prefiro dizer que eu sou empresário, porque quando a gente diz quando as pessoas nos interpelam, dizem, Gabriel, o que tu faz? Eu sou trader. Primeiro que soa um pouco estranho, porque por mais que seja algo que esteja se popularizando, ainda soa muito diferente para as pessoas que não têm o mesmo tato, o mesmo contato com esse universo. Então, eu tenho que explicar a etimologia da palavra e a função em si, né? O que é trader, né? Traduzindo diretamente para o português, é negociar, tradar, né? Comprar, vender. Então, eu atuo na Bolsa de Valores. Então, é um trabalho que se desenvolveu durante anos. Eu estudo há 7 anos e há 2 anos e 5 meses que eu atuo profissionalmente na área. Com isso, outras vertentes de negócio surgiram.
Agora a gente tem um outro mercado emergente, né, em expansão também, se popularizando com uma velocidade estonteante, que é o mercado de criptoativos, o qual também atuo, e tem um fundo próprio de investimentos, né, construir uma empresa de investimentos voltada às operações que eu faço, né. Também atuo na parte educacional. Eu desenvolvi algumas estratégias, alguns métodos com os anos de estudo, que não foram poucos, né? Foram 5 a fio, muito estudo, muitos cursos, muito dinheiro investido, muitas horas também dedicadas à função. E com esse know-how, eu já gostava, né? Em funções anteriores, eu sempre tive, diferente da Joana, eu sempre tive cargos voltados para a gestão. Eu sou formado em administração, eu tenho MBA em análise estratégica de negócios, gestão de projetos, formado também em análise de sistemas e governança da tecnologia da informação. Então, uma boa bagagem. Vê-se que eu gosto de livros, né? Que eu gosto de estudar e nada muito trivial. Gosto de coisas complexas. E o mercado financeiro caiu como uma luva. Quando eu comecei a estudar, o start, né, o gatilho foi uma necessidade de me readequar aos meus próprios gastos. Eu tinha um bom emprego, eu ganhava um bom salário, mas eu não sabia gerenciar, que eu acho que é o que acontece com muita gente, né? Por aí, né? Então, o meu início no mercado foi diferente do que muita gente está começando agora. Os que estão começando a conhecer esse ambiente vêm por uma sedução, talvez por parte do marketing que se faz em torno disso, mas uma sedução de se ganhar um dinheiro fácil. E não é bem assim. Antes de nós começarmos, tu disseste que também já molhou o pezinho na água, né? Então tu sabe que não é tão simples. É para profissional, né? É para profissional. Eu costumo dizer para quem me aborda, inclusive eu reforço com os meus alunos, que a Bolsa de Valores está para todos, mas não é para todos, né? Dependendo da modalidade que se escolhe para operar, a gente tem que desenvolver, além das habilidades técnicas, um controle emocional rigoroso. E é aí que a maioria das pessoas pecam. Parece ter um cara bem tranquilo. Não sou. Não sou. No dia a dia, os altos e baixos acabam, né, fazendo com que a gente tenha uma oscilação nas emoções. Eu sempre fui um cara muito explosivo. Mas, em contrapartida, sim, eu consegui trabalhar muito bem alguns aspectos assim mais agressivos da minha conduta psicológica em virtude do mercado, né? Tive que... Canaliza. Isso. Eu tive que me readequar. Em decorrência também do meu perfil, da minha personalidade, eu sou um cara extremamente arrojado, não tenho medo de nada e sempre fui obstinado, um cara que almejava grandes objetivos na vida e orgulhoso. Então, são aspectos psicológicos que, em muitos segmentos, eles são benéficos. Eles podem te impulsionar, mas quando se trata de mercado financeiro, eles te derrubam muito mais rápido do que com, né, o tempo que tu conseguiu para chegar até um certo ponto. É ligeiro. Se nós não mantermos o equilíbrio, é fatal. Muito bem, a gente está aprendendo com o Gabriel Seno, Joana Franz. Estamos iniciando nosso diálogo. No próximo bloco a gente vai conhecer um pouquinho a empresa CTK Clube de Tiro, que eu fui conhecer essa semana lá. Fiquei positivamente impressionado do investimento que vocês fizeram aqui em Lajeado. Estamos no ar, o meu negócio 102.9, Rádio A Hora. Nesta segunda-feira, estamos compartilhando experiências. Joana Franz, Gabriel Sen, CTK Clube de Tiro. Programa sempre com apoio de Casa Nostra, Motomecânica, Construtora Privilégio, Cindy Lojas, Vale do Taquari, Capel Imóveis. Fábio, intervalo?
Cindy Lojas, em parceria com a Green Card, oferece o cartão Benefício Refeição Alimentação, com benefícios que não podem faltar na mesa do seu colaborador. São mais de 500 mil usuários que desfrutam desse benefício. Para as empresas, o Green Card é a melhor solução para o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Gera isenção de encargos sociais e incentivo fiscal. Aproveite e contate pelo fone 3-710-2080. Construtora Privilege. Atua há 10 anos no mercado de obras residenciais e corporativas. Conheça os nossos empreendimentos e descubra o conforto e a eficiência dos nossos imóveis. Visite privilege.eng.br e saiba mais. Em Lajeado, fone 3011-7272. Sua oportunidade de realizar o sonho da casa própria chegou. Capel Imóveis te convida a conhecer o edifício Nirvana no bairro Conventos. Apartamentos 2 dormitórios com elevador a partir de R$135 mil, com apenas R$5 mil de entrada e financiamento pela Casa Verde e Amarela. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 992 44 1500 ou acesse capelimóveis.com.br. O Meu Negócio, compartilhando experiências. De volta no programa O Meu Negócio, compartilhando experiências, Gabriel Sen, Joana Frantz, CTK Clube de Tiro. Apoio comercial Capel Imóveis de Venâncio Aires. Vendas, locações e financiamentos imobiliários, Lajeado e Venâncio Aires, acesse capelimóveis.com.br e saiba mais. Casa Nostra, o melhor centro de vinho, cerveja e alimentação para comprar, comer, beber, estudar alimentos, junto de pessoas que têm a mesma paixão. Moto Mecânica Volkswagen, novos, seminovos e locação de veículos. Construtora Privilege, há 10 anos une conforto e eficiência em obras residenciais e corporativas. 3011-7272. E Cindy Lojas, Vale do Taquari, certificado digital é no Cindy Lojas. Atendimento online nos postos ou na empresa, ligue 3710-2080. A CTK, ela teve sua origem em Santa Cruz, é isso? Sim. CTK Clube de Tiro foi fundada pelo Major Keller, major da Brigada Militar, hoje na reserva, né? E ele sempre teve esse envolvimento com o tiro, né, esportivo, tiro defensivo, desde a instituição. Ele foi um grande incentivador do treinamento dentro da Brigada Militar. E depois, quando ele foi para a reserva, então ele manteve isso e criou o CTK Clube de Tiro lá em Santa Cruz do Sul. O ano passado, faz um ano agora, acredito que mais ou menos isso que eles criaram, né, a franquia. Então eles desenvolveram um sistema de franquias, né, e o CTK Clube de Tiro Lajeado foi então a primeiro franqueado a abrir as portas. Como é que foi o contato de vocês com a CTK em Santa Cruz? Se participavam, eram sócios? Boa. Eu já conhecia o Major, né, pela instituição da Brigada Militar. Já ia no clube, já tinha ido algumas vezes antes de conhecer o Gabriel. Depois que a gente ficou junto, eu, ele e a minha irmã, que também frequentava lá, passamos a ir mais vezes. E surgiu a oportunidade, então, de ser um franqueado. Né, Moraes? Eu acho que tu pode contar um pouquinho mais a respeito da... A Jo já vinha com a bagagem do tiro em virtude da carreira dela na Brigada Militar. Meu primeiro contato com armas foi no Exército, né? Então, no meu ano de EV. Então, foi 762, né? O clássico FAL, né? Fuzil. E dali em diante eu não tive mais nenhum contato. Embora no meu ano eu tenha me destacado como um bom atirador, né? Tive até uma distinção, eu não tive aquela paixão, aquele despertar por armas como eu tive na primeira vez que eu fui com a Joana num clube, lá em Santa Cruz, né?
Nunca tinha entrado num clube de tiro. Inclusive, me recordo, a primeira vez ela me convidou, era um dia ensolarado, quente, e eu não estava muito motivado a sair de casa, né? Ainda mais para ir num clube de tiro. Imaginei que quando nós chegássemos lá, eu ia ter que assinar um contrato, uma papelada para poder pegar numa arma de fogo. E eu não sou muito, assim, adepto à burocracia, não gosto muito, né, de firulas, enfim. E me surpreendi positivamente quando eu cheguei lá e o instrutor que nos atendeu nos ofereceu um verdadeiro buffet de armas. A gente podia escolher o que atirar e me causou uma estranheza inicial, mas ao mesmo tempo ali eu senti que, opa... Gostou do ambiente? Muito, muito. O ambiente, a experiência em si. Atirar com arma de fogo é uma experiência que poucas pessoas têm na vida, assim, né? Dizer, eu atirei com uma arma. E agora, no contexto de clube, a gente oferece essa experiência em diferentes níveis. Então, a pessoa que nunca atirou pode atirar com uma pistola e, a partir dali, começar a mensurar até onde ela quer que a experiência dela vá adiante, né? Qual é a vantagem de um modelo de franquia? Quando o Keller criou esse modelo, aonde ele pretende chegar com esse modelo? E fala para os nossos ouvintes, isso é uma referência para muitos negócios, né? Tem empresários que começam a sua vida adquirindo uma franquia. Sim. Fala um pouco como é o modelo da CTK em termos de franquia. Eu acho que a principal finalidade é se tornar o maior sistema de clube de tiro do país, né? Porque... Quer dizer, ele já entrou com uma meta ousada, exatamente. Né? Que legal. Na época que ele desenvolveu o sistema de franquias, foi o primeiro sistema de franquias de clube de tiro do país, né? Hoje, com um pouco mais de 1 ano de sistema de franquia, já existem 15 franquias, né? Não todas em funcionamento ainda. Hoje estão em funcionamento 3 e mais 2 próximas a abrir, né? A inaugurar. Então, a gente tem franquias do CTK no país todo, né? Então, essa é uma das vantagens e objetivo. É se tornar sócio do CTK Lajeado, é se tornar sócio de toda uma rede de franquias. Sendo sócio em Lajeado, você vai ter os mesmos benefícios em Santa Cruz, em Soledade, em Ijuí, em Caxias, em Passo Fundo, em Santa Catarina, no Mato Grosso, né? No Paraná já tem franquia também. Toda uma franquia ela tem uma grande vantagem de processos, né? Processo, identidade de marca. Como é que foi a adaptação para construir esse modelo aqui em Lajeado da CTK? Foi difícil. A gente suou bastante. Existiu, sim, um grande apoio por parte da franquia, né? Com relação ao know-how deles. Auxiliaram em todas as etapas, sim. Mas ainda assim, abrir um clube de tiro é muito burocrático, né? Tem muito papel, tem muitas licenças, licença de vários órgãos que precisam ser expedidas, né? Qual é a principal licença? Que é Exército. O Exército, os Homens de Verde. Uhum. É a principal autorização, né? Mas, para o Exército liberar, tem que obrigatoriamente ter outros órgãos liberados. Por exemplo, bombeiros, PPCI, né? Perfeito. Prefeitura, alvará de funcionamento, tudo mais. Mas o principal é o Exército. Por quê? Imagina o Gabriel fazendo aquela papelada toda. Aí que tá o ponto fundamental que a gente se completa, né? Então, o que ele não gosta, eu gosto, e o que eu não gosto, ele gosta. Mas eu fui inteligente o suficiente para deixar a Joana à frente disso. Mas não escondi minha frustração com muito dos processos que a gente enfrentou em várias liberações que a gente teve. Na verdade, o clube de tiro, claro, ele inicia na sua própria origem, né, na liberação, na parte burocrática, mas no decorrer, enquanto está em funcionamento, a gente também tem outros processos
que é a aquisição de armas de fogo, a melhoria contínua do ambiente, segurança, e tudo isso requer etapas que são, na minha visão, em demasia burocráticas. Eu tive lá essa semana com o Andrezinho, aqui do Grupo A Hora, a gente fez uma visita e fiz alguns treinamentos, né? E fiquei impressionado pela organização, dimensionamento e a padronização. Olha, vocês estão de parabéns, a amplitude, Obrigada. Espaço, fiquei impressionado positivamente, né? Então, Esse é o nosso se o objetivo. objetivo era esse, vocês conseguiram. O objetivo principal, não só do CTK Lajeado, mas de todas as franquias também, de todos os franqueados, na verdade, é tornar o clube de tiro um espaço para toda a família. Não só para o marido que tem arma em casa. Não, a gente quer que ele traga a esposa, porque é importante, se ele tem arma em casa, a esposa também saber utilizar, né? Se torna muito menos perigoso, muito menos arriscado. Tem espaço kids, pode levar as crianças, um brinquedão gigante, um playground. Tem uma bela cafeteria. Tem uma cafeteria, o pessoal pode fazer até uma academia refeição. tem. E academia, que fica à disposição dos sócios daí, né? Então o pessoal vai lá, faz treino na academia, já dá uns tiros, já aprende a atirar, já tem uma experiência com um calibre maior, ou já faz um curso, né? Vamos falar das instalações. Eu fui lá atendido pelo Luiz, achei um instrutor muito experiente, né? Vamos falar das pessoas, né? O que precisa ter um profissional para trabalhar num clube de tiro, que nem a CTK? Qual é a experiência que vocês exigem? Como vocês formam esses profissionais? A gente tem 2 profissionais na parte de atendimento e despachante, né? Serviço de despachante, que cuida de toda a documentação de aquisição de arma de fogo, apostilamento, transferência de propriedade, né? Então, toda a documentação que envolve arma de fogo, a gente faz esse serviço também. Então, a gente tem 2 profissionais que fazem essa parte de despachante e de atendimento, né? Então, são profissionais que já têm experiência tanto em parte administrativa, né? A Márcia, por exemplo, é formada em administração. E na parte de despachante também a gente tem o Maicon, que ele também é instrutor de armamento e tiro, então ele tem conhecimento na área, né? E faz o serviço de despachante. Na pista a gente tem o Luiz, que é o gerente, né? Que também é instrutor de armamento e tiro. E o Patrick também tem essa formação. Tanto o Luiz quanto o Patrick, eles já eram instrutores de armamento e tiro antes de trabalharem, de virem trabalhar na franquia. Porém, quando a gente abriu, antes da gente inaugurar, toda a equipe fez uma especialização tanto de instrutor de armamento e tiro, quanto de atendimento e quanto de despachante. E inclusive de recarga de munição e armeria, que é a função de fazer manutenção de arma de fogo, limpeza, né? Consertos. Então, toda a equipe é capacitada em todas essas áreas. Inclusive nós. Inclusive nós, isso. Um detalhe importante e que eu percebo, né, nos clubes de tiro, as pessoas são muito experientes e elas deixam os clientes tranquilos, né? Tem cliente que é a primeira vez que ele tem um contato com a arma de fogo, né? Sim. Então essa questão de tranquilidade emocional também ela é muito importante. Muito importante. Isso também fez parte da nossa capacitação inicial, né? Que é a parte de atendimento. Um instrutor de armamento e tiro, ele tem que ser capaz de perceber a pessoa que ele está instruindo, perceber se ela está em condições psicológicas de atirar, em condições físicas, se ela não está embriagada ou drogada, né? Sobre influência de medicamentos, enfim. Qual é a experiência que ela tem, se ela está nervosa, tentar conduzir o treinamento de outra forma, que deixa ela mais tranquila. Então, toda essa aptidão de perceber, os nossos instrutores são qualificados para isso. É verdade, eu percebi isso e é muito importante para quem mexe com arma de fogo, para se tornar um ambiente extremamente agradável e prazeroso. Exatamente. Com certeza. Alguém inspira vocês? Sim, no ramo, hoje, na minha condição de empresária e também de instrutora de armamento e tiro, eu posso dizer que a Jéssica Keller, que é a filha do Major Keller,
é sim uma inspiração para mim. Porque ela cresceu no mundo do tiro, né? Ela já foi campeã brasileira de saque rápido. E ela é que toma conta de toda a franquia CTK, né? Então ela trabalha dia e noite, ela tá sempre à disposição, ela nunca deixa nada pendente, ela é uma grande gestora, né? Empresária, administradora, instrutora de armamento e tiro credenciada pela Polícia Federal. Então ela tem qualidades que me inspiram bastante. E você? Da mesma forma, eu considero a Jéssica uma inspiração também dentro do segmento do tiro, né? Obviamente que eu, por ter outro segmento, né, como o meu fio condutor, aí eu busco em grandes empresários, eu gosto de conversar muito com gente bem-sucedida, é importante. Eu gosto de dizer que para nós sermos bem-sucedidos, a gente tem que conhecer e andar com pessoas bem-sucedidas. Então eu acompanho bastante o Elon Musk, para mim é um cara que à frente do tempo, né? É a demonstração perfeita de alguém que consegue ir do zero ao infinito, né? Porque o cara continua criando coisas novas e com obstinação e uma dedicação ímpar, uma coisa assim incomparável. Mas complementando o que a Jo falou da Jéssica, a Jéssica tem um mérito muito grande e eu acho inacreditável a maneira como ela sabe absorver conflitos e mediar, principalmente até com relação a mim, né? Que eu sou um cara um pouco mais explosivo, eu sou um cara mais pragmático, enfático muitas vezes, e como ela assessora o clube em vários aspectos, eu direcionei já por muitas vezes as minhas frustrações a ela. E ela absorveu de maneira assim calculista e com um profissionalismo gigante. Deixa eu, Gabriela, aproveitar a tua experiência no mercado de ações. A gente vive uma época de grandes mudanças no mercado, sim, inflação, etc. Quando as pessoas entram em contato contigo, qual é a expectativa que elas têm? De ficar milionário em 30 dias ou elas têm uma noção de médio e longo prazo quando investem? Não, a grande maioria é imediatista. Nós, como brasileiros, nós somos imediatistas por natureza, né? Mas quando se trata do mercado financeiro, isso se leva a um nível exponencial. Então, como eu tenho um fundo próprio de investimento, eu rentabilizo um percentual bem considerável em cima do capital investido, existe sim essa expectativa já plantada com 2 anos de trabalho em cima disso. Então eu, como gestor, imagina que eu paguei durante um ano inteiro um percentual fixo de 5% em cima do capital aportado, ainda sob a ótica de juro composto, claro, numa situação econômica bem mais confortável do que agora, né? Pandemia, e a pandemia nos trouxe alguns percalços que naturalmente desenharam o cenário que a gente está enfrentando agora, e vai ficar pior, né, em termos de inflação, economia, encolhimento. Mais complexo. Bem mais complexo. Então o governo também não ajudou muito, né? Mas sim, tem essa expectativa para quem me aborda no sentido de querer aprender, o imediatismo ainda se faz presente. Eles acham que vão comprar o meu curso, o meu conhecimento, e em questão de 1 mês ou 2 vão conseguir produzir o que eu produzo sem ter nenhum tipo de perda ou ônus. Tu tem percebido uma nova geração entrando nesse mercado ou são as pessoas mais experientes? Não, com certeza é uma nova geração. É uma boa notícia, né? Sim e não. Sim, porque fomenta a bolsa por si só. Se considerar que nos Estados Unidos a gente tem uma média de 67% dos norte-americanos investindo em bolsa, inclusive lá é cultural o pai dar de presente para o filho uma carteira de ações quando ele faz 18 anos. Né? Os idosos na praça jogando xadrez, um questionando o outro, que ação comprou,
qual que está vendendo. Isso para eles é uma coisa já muito tradicional, eles já estão mais dentro da bolsa. A previdência privada ela é muito financiada em países de primeiro mundo através do mercado, né? Exatamente, muito bem colocado. E aqui não, aqui nós temos uma outra realidade, né? Aqui o Estado se sobrepõe, nós não recebemos educação financeira propriamente dita, ninguém aprende a lidar com dinheiro. Quem sabe ganhar dinheiro acaba gastando muito rapidamente, não consegue prover para o futuro. E a vinda de mais pessoas para a Bolsa acaba popularizando o assunto, e isso por si só já é uma chama positiva. Onde que é o aspecto negativo? Justamente na geração, que é uma geração que vem com esse imediatismo ainda mais alimentado. Então, nós, a Jo, a gente vem, acredito eu, de um limiar de uma geração que ainda pôde aprender conceitos e até aspectos morais um pouco mais sólidos. Hoje as coisas são muito mais banais, muito mais artificiais, né? Então, com isso vem a superficialização. Tanto que, curiosamente, uma das perguntas que mais me fazem quando vão querer ingressar na Bolsa eu devo largar a faculdade, que ainda é tradicional fazer faculdade? E aí que tu fala o quê? Eu digo que vale a pena. Vale a pena. Porque a gente vê, agora saindo até um pouco fora da Bolsa em si, mas a gente está vendo uma mudança de cenário muito rápida, muito brusca. A gente está falando aqui sobre empreendedorismo, né? Eu tornei a Bolsa de Valores um negócio para mim, né? Então, perceba que eu falei minhas formações. Ao todo, são 6 formações acadêmicas, fora outros cursos técnicos que eu tenho no meu currículo. E nenhuma profissão que eu pudesse conquistar com o meu currículo, por melhor que seja, me ofereceria o que eu tenho hoje em termos de liberdade, em termos de construção de capital e aquele trabalho emocional que é um desafio diário. Então, eu, puxando uma brasa para o meu assado, para mim a Bolsa em si, qualquer mercado, seja ele qual for, é a melhor maneira de nós nos desenvolvermos como profissional. Que legal, a conversa está muito bacana. Gabriel Sen, Joana Frantz, CTK Clube de Tiro. No próximo bloco eu gostaria de saber quais são os principais treinamentos, da importância do treinamento, e eu tenho observado muito nos clubes a presença das mulheres. Pode ser? Exatamente. Vamos lá. Programa O Meu Negócio, edição 004, sempre com apoio de Casa Nostra, Moto Mecânica Volkswagen, Construtora Privilégio, Cindy Lojas Vale do Taquari e Capel Imóveis. Voltamos já. Construtora Privilégio. Atua há 10 anos no mercado de obras residenciais e corporativas. Conheça os nossos empreendimentos e descubra o conforto e a eficiência dos nossos imóveis. Visite privilege.eng.br e saiba mais. Em Lajeado, fone 3011-7272. O Cindy Lojas, em parceria com a Green Card, oferece o cartão Benefício Refeição Alimentação, com benefícios que não podem faltar na mesa do seu colaborador. São mais de 500 mil usuários que desfrutam desse benefício. Para as empresas, o Green Card é a melhor solução para o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Gera isenção de encargos sociais e incentivo fiscal. Aproveite e contate pelo fone 3-710-2080. Sua oportunidade de realizar o sonho da casa própria chegou. Capel Imóveis te convida a conhecer o edifício Nirvana no bairro Conventos. Apartamentos 2 dormitórios com elevador a partir de R$135 mil, com apenas R$5 mil de entrada e financiamento pela Casa Verde Amarela. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 992 44 1500 ou acesse capelimóveis.com.br. O Meu Negócio, compartilhando experiências.
Estamos de volta, programa O Meu Negócio, compartilhando experiências, Joana Frantz, Gabriel Sen, CTK, Clube de Tiro Lajeado. Programa com apoio de Casa Nostra, o melhor centro de vinho e cerveja do Vale do Taquari. Motomecânica novos, seminovos e locação de veículos. Construtora Privilégio, há 10 anos une conforto e eficiência em obras residenciais e corporativas. 3011-7272. Capel Imóveis, oportunidade Capel Imóveis, Centro Comercial 300, bairro São Cristóvão, o maior e melhor centro comercial do Vale do Taquari. Consulte salas disponíveis. Cindy Lojas, Vale do Taquari, certificado digital é no Cindy Lojas. Ligue 3710-2080. A minha dica hoje de um livro que eu gosto muito, talvez vocês vão gostar, é de Sandro Magaldi e José Salabi Neto. Gestão do Amanhã. Tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na quarta revolução industrial. Gestão do Amanhã, a minha dica de hoje. Dá uma olhadinha aqui, mandar um abraço para o Lúcio, está nos acompanhando lá em Porto Alegre. Também mandar um abraço para o meu amigo Felipe Milani, também está na audiência. Felipe trabalhou com vocês, eu trabalho ainda não? Sim, o Felipe, ele fez o curso de formação de instrutor de armamento e tiro lá no CTK Lajeado, aqui no CTK Lajeado, né? E ele eventualmente trabalha com nós lá como instrutor. Um dos primeiros sócios do CTK Lajeado, Felipe Milani, um grande abraço para ele. Olha só, Gabriel, o que o Lúcio escreveu aqui. Ouvindo o teu programa, o rapaz deve ter muitas experiências na vida pela forma que se apresentou e reconheceu como era e que no mercado financeiro ele teve que reaprender. Interessante a observação do ouvinte. Com certeza. E era isso mesmo, né? Exatamente. Não tem nem o que tirar. Ele colocou de uma maneira exemplar, inclusive. Que legal. Vamos falar dos treinamentos e da importância do treinamento. Uhum. Bom, lá no CTK hoje a gente tem treinamento para todos os tipos de necessidades, digamos assim, né? Ou opções. A gente tem treinamento esportivo, né? Principalmente PSC, saque rápido, modalidades, que hoje tem campeonatos mundiais, né? Futuramente, provavelmente no ano que vem, já sediaremos campeonatos estaduais e possivelmente brasileiros também. E temos treinamentos voltados à defesa, né? Então, no sábado passado, a gente teve um treinamento de defesa feminina, está bastante em alta, né? A gente percebe hoje uma necessidade que talvez há anos atrás não se percebia. Hoje as mulheres estão muito mais independentes, né? Existem policiais militares, existem empresárias, existem mulheres em diferentes segmentos que demandam uma exposição muito maior do que nos anos antigos, né? Anteriormente. Então, essa necessidade de proteção, ela existe hoje, muito grande. Então, a gente tenta fomentar a vinda das mulheres para o clube, porque a gente acredita fielmente que a equiparação de uma mulher frente a um homem, ela só consegue se equiparar em força com uma arma. Né? Uma mulher armada é, sim, hoje uma mulher segura, né? Tecnicamente preparada, né? Exatamente. Eu me chamou a atenção dos vários ambientes que vocês têm. Tem um que às vezes ele fica no escuro, tem uma iluminação diferente. Que tipo de treinamento vocês fazem lá? É um treinamento de baixa luminosidade, né? Principalmente para as forças policiais, mas quem já tem alguma experiência no tiro, né? Já tem arma, já faz um treinamento rotineiro, a gente oferece esse treinamento de baixa luminosidade, que nada mais é do que uma defesa residencial, né? Para um civil ou para quem não é da área da segurança pública, basicamente é um treinamento de defesa residencial, onde a gente passa técnicas de baixa luminosidade. Cria um ambiente propício. Cria um ambiente propício, exatamente. Quais são, digamos assim, as principais demandas dos serviços que vocês prestam lá hoje? São certificados, registros? Como é que vocês trabalham nessa área também?
o serviço de despachante, principalmente aquisição de arma de fogo. Né? Tanto pela Polícia Federal quanto Que pelo é o Exército. chamado posse, né? Posse Isso, da arma. existe uma diferença, né, entre posse, porte e CR. Você pode explicar cada um? Claro, com certeza. A posse é uma autorização que a Polícia Federal te concede para ter uma arma em casa, na sua posse, né? Fazer a utilização na sua residência, na sua propriedade. O porte é uma autorização que também é concedida pela Polícia Federal, em que você tem a liberdade de transitar com a sua arma, né? De forma velada. De forma velada, escondida, né? Não ostensivamente. Ostensivamente, só quem tem autorização são as Forças Armadas, a polícia, enfim. E o CR, que é uma autorização concedida pelo Exército, né? Em que te dá autorização para ser um atirador esportivo, um colecionador ou caçador, né? Então, hoje a gente tem muito CAC, que se chama, né? Colecionador, atirador e caçador, por essa facilidade de tu adquirir a arma e a possibilidade de tu portar ela de casa para um clube de tiro. Isso que eu ia te perguntar, digamos que a pessoa tem uma arma para ter em casa. Como ela faz para pegar essa arma e ir lá na CTK fazer o treinamento? Ela precisa de uma autorização, precisa de um documento para isso? Se a arma que ela tem foi adquirida como posse, né, ou seja, pela Polícia Federal, ela vai ter a possibilidade de ir para o clube levando essa arma apenas uma vez por mês, com uma guia de tráfego, né, expedida também pela Polícia Federal, onde tem que constar a data e o horário do treinamento que tu vai para o clube. Vocês fazem esse procedimento? Fazemos. Então a pessoa tem uma arma, vamos criar uma figura de linguagem lá no interior de Venâncio Aires, quer vir para Lajeado ou para Santa Cruz, vocês fazem esse documento para ela ir nesse trajeto até o clube de tiro, da casa para ela até ter o a clube autorização de transitar nesse tráfego, dia. né? Isso, exatamente. Ou se ela comprou, adquiriu a arma com uma autorização do Exército, né? Aí ela já tem que ter um certificado de registro, que é o CAC, né? Ela tem a liberdade de ir em qualquer horário, em qualquer dia, quantas vezes quiser, sendo um mínimo de 8 vezes no ano. Esse procedimento todo, tu acha que ele é necessário? Esses controles, toda essa movimentação? Com certeza. Ela é rígida? Está dentro da norma? Ela é rígida, digamos que sim, tá? Foi muito mais rígido em tempos passados, né? Hoje a gente tem um pouquinho mais de facilidade com relação ao CR, por exemplo, à posse, mas existe sim ainda uma rigidez e que acredito sim que seja necessário, né? Por exemplo, o CR, para te ter um CR, tu não pode ter antecedentes criminais, tem que ter um emprego fixo, tem que ter uma residência, né? Então, tem alguns requisitos que acredito que são necessários e são, sim, extremamente necessários para o Exército poder fazer o controle, né? Desse armamento, desse produto controlado, né? Qual é a grande vantagem de se fazer parte de um clube de tiro que nem a CTK? Como eu já falei anteriormente, sendo sócio do CTK Lajeado, automaticamente você é de toda a rede, né? Então, daqui a pouco vai viajar. Aproveita fazer um treinamento. Tem um tempo livre, vai para Santa Catarina na praia, tem um tempinho livre, quer fazer um treinamento? Vai lá no CTK de Santa Catarina, faz um treinamento, né? E o legal é que em cada CTK, por exemplo, aqui em Lajeado, a gente, como é um clube indoor, ou seja, fechado, a gente não tem tiro ao prato, mas tem outros CTKs que tem tiro ao prato, né? Além de criar confrarias, né? Relacionamento, network. Exatamente. E a gente tem vantagem de tu poder colocar os dependentes, esposa, filhos até 20 anos. O sócio vai ter possibilidade de utilizar a academia.
O sócio também tem desconto em todos os produtos que a gente oferece, serviços, treinamentos, produtos da loja, equipamentos táticos, de manutenção de armamento, né? A gente também tem uma parceria com a FAO Armas de Venâncio Aires, que a gente faz a venda de armas para eles, então também a gente consegue algum desconto para os sócios, né? Legal. Inclusive, eu aproveitei a loja de acessórios de vocês. Achei eu adoro boné, né? Já levou um para casa. E uma camiseta. E uma camiseta para virada do ano. Tem uma camiseta branca com algumas inscrições, né? Achei bacana. Então, quando tu fores lá de novo, vou te dar um boné da minha empresa. Legal. Daí, tá? Será um prazer. Fica o registro. O que vocês consideram inovador? A gente vive uma época de inovação, de busca de novidades. A CTK, para vocês, qual é o grande processo de inovação que ela tem no mercado? O social. Eu acho que foi a quebra de paradigma, a mudança de conceito. A gente costuma dizer e frisar, inclusive, para os nossos clientes que ficam admirados, assim como você ficou quando foi lá, que clube de tiro antes era aquele lugar mais reservado, mais afastado da cidade, geralmente interior, campo aberto, uma situação um pouco mais precária, muito mais simples. Então, o que a gente trouxe? A gente trouxe segurança, infraestrutura e a possibilidade de ter um convívio social bacana. Esse network que você comentou, ali dentro do clube mesmo. Que aí a gente está colocando em termos práticos o conceito clube, né? Que é a interação entre famílias, entre amigos, conhecidos. E com isso a gente viu também a necessidade de ampliar isso. Isso aí eu me refiro ao CTK Lajeado, porque outros talvez não dispõem de academia, não dispõem de uma cafeteria. Foram necessidades que a gente foi incrementando. Agregar valor. Para agregar valor e fazer com que o tiro se tornasse algo mais familiar, né? Menos ofensivo àqueles que não conheciam ainda a cultura, o esporte, enfim. O que estimula vocês no mundo do empreendedorismo? Assim, uma questão bem pessoal. Mas é uma ótima pergunta. Porque isso é uma coisa que eu e a Jo a gente conversa muito a respeito. Empreender no país que a gente está é um desafio enorme. Então, acho que o que nos motiva é o entender que a gente está disseminando uma cultura que não é fácil, vai contra ideologias e princípios políticos muito fortes, muito enraizados, e a gente está conseguindo cumprir bem esse papel, na minha visão. Né? É um desafio empreendedor. É um desafio e a gente aprendeu muito, continua aprendendo. Então, eu acho que é isso. Basicamente isso aí que nos move para frente. Joana. Da mesma forma, né? Eu, como não tinha nenhuma experiência no empreendedorismo, havia trabalhado na loja do meu pai, mas simplesmente no balcão, atendimento, né? Não tinha essa parte administrativa como profissional até então. Para mim foi um desafio bem grande e me senti orgulhosa de mim, né? Porque, como o Gabriel falou, é um desafio bem grande empreender hoje. A gente se depara com muita burocracia, né? Com questões que fogem do nosso poder, do nosso... né, do poder, digamos assim, né? E fica de mãos atadas muitas vezes. Então, foi um desafio bem grande a gente perceber que conseguir colocar tudo que a gente planejou em prática e perceber hoje que sim, abrimos as portas e tem sido um sucesso o clube, é muito gratificante. Dá o endereço e a gente vai fazer um brinde. A gente recebe os empreendedores com uma simbologia de um brinde pelo trabalho que o empreendedor faz para o nosso país e para todos nós. Saúde e vida longa para todos nós. Muito obrigada. Endereço? O CTK Clube de Tiro está sediado na rua Emílio Abchecker, número 1071, no bairro São Cristóvão. Muito obrigado pela presença. Obrigada, de Joana gente que França agradece. E Gabriel. Tamo junto, obrigado. Voltem sempre.
Com Obrigada. certeza. Encerramos aqui o programa O Meu Negócio, compartilhando experiências, Joana Frantz, Gabriel Sen, CTK, Clube de Tiro Lajeado. David, Lisiane, Vini, Fábio, muito obrigado pelo apoio. No programa do dia 22 já temos confirmada Camille, Bertolini, Dididio, Gota Limpa de Imigrante. O programa encerra aqui, sempre com o apoio de Casa Nostra, Moto Mecânica Volkswagen, Construtora Privilégio, Cindy Lojas, Vale do Taquari e Capel Imóveis. Uma ótima semana a todos nós. You're the swimming on an August day. You're the perfect